Ricardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje aqui no estúdio do futebol, um dos maiores pontas dos anos 80, Chiquinho, jogador do Grande Olaria, da Taça de Bronze, do Flamengo, campeão mundial, do Sport, do Guarani e times de Portugal. Tudo bem, Chiquinho? Tudo bem, amigo. É um prazer estar aqui com você, participando dessa resenha. E vamos falar de futebol, né? Foi a minha vida toda e é aquilo que você também, eu sei que gosta muito. Com certeza, principalmente o futebol dos anos 80. Bom, Chiquinho, conta para aqui os nossos espectadores como foi o teu início de carreira. Bem, meu início de carreira, Luca, eu ainda, moleque, eu ia chamar meu pai, porque meu pai era pescador e ele gostava de jogar um dominó, uma sueca, era português, e eu ia chamar ele. Minha mãe falava para eu chamar ele, para vir pro jantar. Aí eu ia sempre chamar ele. Um dia eu fui chamar o meu pai e um amigo dele, que o bar que eles faziam o joguinho lá ficava próximo ao campo, o amigo dele me viu jogando, e falou para mim assim: vem cá, tu é filho de quem? Eu falei: meu pai está jogando com o senhor aí. Era o parceiro dele. Aí ele falou: Zé, teu filho joga bola, cara. Temos que levá-lo pro Vasco. Que era tudo português ali, né? Era tudo português. E temos que levá-lo pro Vasco, porque ele joga bem futebol, cara, e tal. Aí meu pai, se ele quiser ir, aí quiser levar, aí ele falou, seu Afonso, foi ele o responsável por eu me tornar profissional de futebol. Aí o seu Afonso, vou falar com um amigo que está no Vasco para tu ir lá treinar. E o amigo dele quem era? Era o Calçada, que era diretor do Vasco na época. Só que o Calçada era diretor do Agartino Gomes. E o Calçada, na semana que ele foi falar, acho que não se desentendeu com o Agartino e saiu. Aí ele falou assim: e agora? Não, mas eu vou arrumar. Aí, vou arrumar um clube para você treinar, porque você joga bom futebol. Aí, fui para a Portuguesa. Treinar na Portuguesa, só que eu não gostei. Falei, não, prefiro continuar estudando. Ele falou: não, você não gostou da Portuguesa, eu vou te levar em outro lado. Aí me levou no Olaria. E no Olaria eu já gostei do ambiente, Fui treinar, gostei. Gostei na época do treinador também, seu Wilson Tupinambá, foi um dos responsáveis também por eu me tornar jogador profissional, porque na época o diretor queria me mandar embora, porque não havia dinheiro para mim, porque eu fiz o teste, passei, mas era o terceiro ponta, Eles tinham o titular, tinha o reserva e eu era o terceiro, só fiquei porque o treinador pediu, o seu Wilson falou assim: ó, eu queria que você ficasse aqui, cara. Você era o terceiro ponto, imagina o primeiro como jogava. Aí o que acontece? Aí eu acabei ficando no Olaria, não fui mandado embora porque eu que banquei, meu pai no caso, bancou as minhas passagens, mas o seu Wilson tinha falado para mim, se eu não tivesse condições, que ele me dava o dinheiro da passagem. Eu falei: não, eu tenho condições e tal. Meu pai bancou, e eu nem falei pro meu pai isso, Ele ficou sem saber, porque se eu falasse para ele que o seu Wilson ia me dar o dinheiro, ele aceitava, porque as nossas condições, ele era pescador, ele ganhava o que produzia, o que pescava. Mas pronto, a gente sempre viveu, nunca teve problema. E pela minha mãe não tinha me tornado profissional de futebol, porque eu estudava, fazia estruturas navais na época, e eu tinha um estágio para fazer. Um estágio, cara, já me dava um bom salário. Naquela época, os estaleiros, principalmente ali na área de Niterói, estavam todos bem, Mauá, todos bem, e a estrutura naval estava muito bem. E eu fazia, na época, estrutura naval. Aí minha mãe quase deu um ataque, quando eu deixei de fazer um estágio para continuar no futebol. Por quê? Porque o estágio eu ganhava... Aí depois eu passei até a ter o subsídio do Olaria, porque um desistiu. Um dos dois, o reserva, desistiu. Desistiu na época, isso já no júnior, Eu fui do júnior.
desistiu e eu passei a ter os 400 cruzeiros na época, que era ajuda de custo, que o Olaria dava naquela época. E eu tinha um estágio para ganhar 5 mil. A minha mãe quase deu um ataque. E meu pai chegou para ela e falou assim, não. Perguntou primeiro para mim, o que tu queres? Queres continuar no futebol ou queres fazer o estágio? Eu falei, eu quero continuar no futebol. Eu falei, então você vai continuar no futebol, você vai fazer aquilo que tu quer. Eu tentei, eu fiz de tudo para fazer aquilo que eu queria, que era estudar. Não, os meus pais não me deixaram, eu tive que trabalhar para ajudar em casa. Mas eu, os meus filhos, vou dar essa oportunidade. Estudar e serem aquilo que eles mais têm vontade de ser. Bacana, hein? Aí eu continuei no futebol e um ano e meio depois, eu já estava ganhando mais do que os 5 mil no mesmo Olaria, que aí minha mãe falou assim, eu não sabia que o jogador de futebol ganhava dinheiro. Minha mãe não sabia, achava que era, né, não havia profissionalismo no futebol. E foi assim o início da minha carreira. Comecei na Olaria, em 2 anos, né, me tornei profissional, e no 3º ano fui para o Flamengo. Então eu tive uma sessão boa. Você sempre foi ponta? Ou tua posição era ataque? Não, eu me tornei ponta. Se tornou ponta? Eu me tornei ponta. A minha posição era meio campo. Meio campo. Mais pela direita? Era médio, né? Médio. Jogava. Não era ponta de lança, não. Era aquele médio. Direita. Aquele médio. Que naquela época tinha o cabeça de área, o médio e o ponta de lança. Eu jogava com 3 no meio e tal. A minha posição era essa. Só que quando eu fui fazer o teste do Olaria, quando o seu Wilson, né, que era o treinador, falou meio campo, levantou para uns 10 para mais de 10. E eu olhei e falei assim, epa, aí a concorrência é muito grande. Pô, mas aí vai ser complicado. E eu vi que... Aí o que acontece? Aí foi passando, né? Ponta direita. 3. Aí eu levantei. Aí treinei de ponta direita. E fiz o treino e passei. Entendeu? Mas foi assim, eu não jogava de ponta direita, eu jogava no meio campo, mas como era direito, eu falei, ponta direita é ali mesmo, eu vou... E me adaptei muito bem. Em 2 anos de Olaria, né? 2 anos, 1 ano de júnior, 1 ano de profissional, já houve interesse de clubes como Santos, Vasco e o próprio Flamengo. E como é que foi aquela conquista do Olaria da Taça de Bronze? Que na realidade saiu assim, foi aquele ano que foi instituída a Taça de Ouro, que era Campeonato Brasileiro, né? Só que aí depois, em 1980, se institui a Taça de Bronze, Taça de Prata e a Taça de Ouro, né? E o Olaria despontou assim de uma forma... Nós tínhamos um time espetacular. Né? No ano anterior, né, quando eu disputei o Carioca, que nós disputamos o Carioca, foi aí que deu, né? Nós chegamos bem e classificamos para disputar a 3ª divisão, né? Teve, não sei se foi o Campo Grande, classificou para disputar a Taça de Prata, que inclusive depois até foi campeão, e nós a Taça de Bronze. Então nós fizemos um campeonato carioca que deu essa oportunidade. Como nós tínhamos um time muito bom, nós tínhamos excelentes jogadores naquela época, né? O nosso time era muito bom, né? Nós tínhamos 2 laterais bons, lateral direito, lateral esquerdo. Nós tínhamos 2 zagueiros, o Mauro era um excelente zagueiro, entendeu? Tínhamos o Salvador também. Agora, se eu não me engano, acabou no Atlético, né? Ele era do Atlético, ele veio emprestado, entendeu? Eu não sei depois como é que ficou a situação dele. Tínhamos um grupo espetacular. Tínhamos o Ricardo, cabeça de área. Era um fantástico cabeça de área, jogava muito. O Rocha no ano anterior já tinha saído, mas também era um grande cabeça de área, né? Parecido Rocha. Nós tínhamos Lulinha no meio campo. Nós tínhamos um time espetacular. Os times de subúrbio antigamente revelavam muitos jogadores. Muitos, não é pouco não. Eram muitos. E eles sempre assim, acabavam nos grandes clubes do Rio.
Né? Hoje em dia a gente não vê mais isso. Ou nos grandes clubes do Rio, nos grandes clubes de São Paulo, porque eu lembro que o Santos estava interessado porque eles já tinham levado o João Paulo e o Juari, já tinham observado. O São Paulo era do São Cristóvão. São Cristóvão, pois era do São Cristóvão. Todos os dois eram do São Cristóvão. Eles já tinham observado, né, e já tinham levado, e eles se deram bem lá. Aí o Santos estava interessado, o Vasco interessado, e o Flamengo não. Na época, o que chegou a mim foi que o Flamengo não ia deixar eu sair para o Santos como eles levaram o João Paulo e o Juari. Entendeu? O Flamengo não ia deixar e realmente não deixou. E para minha sorte, né, eu tive essa felicidade. Verdade. Porque eu peguei também. Eu tive a felicidade, tanto de todos os clubes que eu passei, né, todos eles, eu tive a felicidade de pegar sempre bons grupos, excelentes jogadores, todos eles. Não teve um que eu possa dizer assim, não, aquele ali foi... O Sport como campeão, tínhamos lá, Givanildo, tínhamos Marião, não sei se você lembra que era... Marião, meu Deus do céu, depois foi para São Paulo. Ele foi de São Paulo para lá. O Givanildo, depois ele foi para o País era o goleiro. O Givanildo saiu do Fluminense e foi para o Sport. Ele jogava, se não me engano, no Santa Cruz veio do Fluminense, depois o Fluminense foi do Sport. Ele jogando no Corinthians também, acho que jogou no Corinthians. Então, só tive essa felicidade de jogar sempre em grandes equipes. Guarani, peguei lá também, grandes equipes, peguei grandes jogadores. Você falou aí no caso, Flamengo. Como é que era aquele negócio? Tem muita gente que não conhece, vê o Flamengo de hoje e acha assim um espetáculo. Não é um espetáculo. Comparado àquele time de 81, não é um espetáculo. Até porque a gente já tem entendido que as pessoas não viram, né? Chiquinho, como é que era jogar naquele time fantástico? Rapaz, é até difícil falar para você, porque até hoje, eu como treinador, eu quando quero ver o que vale os meus jogadores, eu dou 2 toques. Que eu nunca vi. E olha que eu tive em vários clubes, passei em grandes, tive grandes jogadores. Você está falando isso, tem muita gente aí que não sabe o que é 2 toques, hein? Então, eu nunca vi time jogar a 2 toques como o time do Flamengo naquela época. Olha que eu joguei, passei pelo Guarani, eu tive lá também belíssimos jogadores no Guarani, mas jogar como o Flamengo jogava em 2 toques, não tinha. E eu uso isso, né? Porque quando chego num grupo que eu não conheço bem o grupo, que eu quero ver o que ele vale, eu ponho 2 toques. Por ali eu já tenho uma noção do que eu conto como jogador. Porque quem joga muito bem nos 2 toques, meu amigo, é jogador. Qual foi o teu melhor momento no Flamengo? Foi logo quando você chegou, você assumiu a camisa 7, ou ainda teve que dar uma brigada ali? O meu melhor momento acho que foi quando eu cheguei mesmo. Que eu cheguei bem, estava bem, né? Estava bem fisicamente. Inclusive, no primeiro jogo que eu fiz pelo Flamengo, marquei um gol. Nós fizemos uma viagem à Itália, em que eu fui bem. Nós ganhamos por ali você via o que valia o Flamengo, nós ganhamos de 5-0 e 5-1 ao Napoli e ao Avelino. Ninguém conhece esse time, não. Ninguém nunca ouviu falar. Não. Então, eu acho que eu tive bem ali. Depois que eu machuquei, que fiquei algum tempo fora, né, que aí Como é que foi essa confusão? Foi num jogo contra o Fluminense, inclusive o presidente, né, o Dulce Viabranco, já tinha me falado até que o Tele ia me ver nesse jogo. Eu fiz um bom jogo, mas no final eu tive uma lesão no tornozelo, grave, numa entrada por trás, né, do Tadeu, zagueiro, e que eu fiquei de fora ali uns 20 dias, de 20 a um mês que eu fiquei de fora, né? E aí o Tita, como grande jogador que era, entrou, como um time do Flamengo estava muito bem, continuou ganhando, e o Carpegiani privilegiou o Tita, porque da maneira que o Flamengo jogava, né, o Carpegiani entendia de que o Tita tinha oferecia melhor, né? E talvez na época eu até reconheço isso, do esquema de jogo, porque o Flamengo naquela época já jogava no 4-4-2.
Então, eu mesmo como ponta, eu tinha que voltar, entendeu? E eu fazia isso, como qualquer um. O próprio Baroninho também, que era um outro ponta, tinha que fazer isso também, né? Porque liberava mais o Zico, esquema de jogo. Mas a gente tinha que jogar como jogava o Flamengo, que era toque de bola. E aquilo para mim foi uma verdadeira escola. Que, como eu falei, você uso até hoje como treinador. Como é que você está vendo o futebol de hoje em dia? Porque hoje em dia, na tua posição, não existe. Acabou. Infelizmente, acabou aquele negócio. Aquele ponta que partia para cima, que ia na linha de fundo, cruza. Aquilo acabou. Hoje em dia a gente não vê. Você acha que faltam grandes ex-jogadores como você para acabar com essa escola europeia que veio para o Brasil, que hoje se torna, sabe, como lei? E isso fez perder um pouquinho o futebol brasileiro, perder a sua essência, porque o futebol brasileiro não é isso que a gente está vendo aí. Amigo, na minha opinião, isso é a minha opinião, e o que eu vejo do futebol, eu acompanho, eu agora estou trabalhando, né, em projeto social, então acompanho muito a garotada. O que eu vejo é que os treinadores não estão deixando a garotada criar. Os professores que nunca jogaram uma bola, né? Nem botão jogaram. Não, você não quer falar, mas eu falo. Nem botão jogaram. É difícil falar. Saem das universidades com aquela formação, com aquela maldita linguagem. Primeiro terço de campo. Isso me irrita. Isso me irrita. Mas é aquele negócio. O ideal é você ter os dois, né? É você ter a prática, né? E a teoria. É fundamental isso. Mas o jogador pode ter isso. O ex-jogador pode ter também. Com certeza. Entendeu? Porque existem cursos. Eu, por exemplo, eu fiz cursos em Portugal e fiz aqui também no Brasil. Não tem muita diferença dos cursos de lá para os cursos de cá. A única diferença, na minha ótica, é que os de lá, né, eles são reconhecidos. E os daqui não são reconhecidos. É a única diferença. Mas o que você aprende é a mesma coisa, porque eu fiz aqui e fiz lá. Então eu posso dizer de cadeira isso. O que você aprende, né? Você aprende aqui e você aprende lá. Só que o de lá é reconhecido e o daqui não é. Não sei porquê, né? Não sei porquê. Mas eu tinha vontade até de saber. Porque agora, né? Agora estão fazendo cursos na CBF que está sendo reconhecido. Agora, né? Mas também é para a superlicença, vai pagar 12, 15 mil reais. É um absurdo. Quem pode pagar isso? É um absurdo. É a mesma coisa que você... Eu acho que isso para ex-atleta, ex-jogador, tinha que ser de graça, no meu entender. Tá? No meu entender. Eu penso que sim. É a mesma coisa que você... Aí você fica socialmente... Se você for um jogador que teve condições, que não é o que acontece no Brasil. No Brasil, quantos por cento dos jogadores ganham salários? Né? Se você for fazer uma média de jogadores aí só do Flamengo, né? Só dos clubes grandes. E os outros? No futebol carioca, quem que ganha? O futebol carioca acabou. Né? Pois é. Infelizmente, o futebol carioca acabou. Aqueles grandes clássicos que tinham na Rua Bariri, Vasco e Olaria, Flamengo e Olaria, acabou. Hoje em dia tem que ter a arena, ou seja, acabaram com o verdadeiro futebol. Sabe? Só para ganhar dinheiro, porque o Maracanã hoje, você tem saudade do Maracanã antigo? Tem, antigo tem. Eu vou ao Maracanã hoje, já digo para você... O Popoca teve aqui, sabe o que ele falou? Emoção zero. Sabe o que... Parece um ginásio, não, cara. Quem jogou na Europa, quem não jogou na Europa... Eu cheguei... Quando eu joguei em Portugal, né, eu falei assim, que isso, gente? Cadê a torcida? Eles vão ver os jogos, eles até torcem, mas não torce como um brasileiro, não vibra como um brasileiro, não, entendeu? Não vive o futebol como vive o brasileiro. Não te jogo xixi nas costas. Entendeu? Não, isso aí foi uma coisa que eu falei, eu acho que nunca deviam ter acabado com o Maracanã do jeito que ele era. O dinheiro que eles gastaram para fazer,
o estádio que eles fizeram, que foi, né, mexeram no Maracanã, eles faziam um estádio novo e deixavam o Maracanã, e recuperavam o Maracanã, mas deixavam... Dava só uma modernizada, né? Não, só recuperava para não deixar ele degradar, né? Para ele degradar. Porque se você não fizer os reparos, ele... Infelizmente. Agora, pô, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Quem jogou no Maracanã, que pegou a geral, cara, que ia na geral, quando fazia o gol que ia na geral, não é a mesma coisa, não sei, cara. Eu também não joguei no Maracanã novo, né? Eu joguei no Maracanã, mas eu fui ver no Maracanã novo e eu assisti jogos no Maracanã antigo, entendeu? E é diferente e é uma das coisas também. Quem nunca vai saber o que é chegar cedo para assistir um jogo do Maracanã antigo, levar um jornalzinho e sentar naquele cimento que estava a 300 graus de calor, entendeu? Mas era emoção pura. Hoje em dia você não tem, você não pode assistir no Maracanã hoje jogos como eu assisti. Exatamente. Quando fui com meu pai, né, que ia com aqueles portugueses, né, que ia sentar, eles sentavam na arquibancada e eu sentava atravessado, porque não tinha lugar. Os moleques tinham que sentar atravessado. Não era só moleque, não, era muitos que sentavam ali. Entendeu? Hoje em dia isso não acontece no Maracanã. Aí fala assim, mas isso aí né, hoje é modernidade, mas, pô... E você lembra como é que acertava? Como é que as pessoas acertavam o lugar? Quando fazia o gol, todo mundo levantava lá aí você acertava. Mas, infelizmente acabou. Eu não sei se você viu outro dia na internet, porque na televisão aberta não colocam isso. O Estádio Olímpico está todo degradado. Tudo degradado, destruído, abandonado. Você fala o Estádio Olímpico do Grêmio. Está lá um matagão no campo, ninguém vai abandonar o estádio. Fizeram uma arena, né? Mas o Estádio Olímpico... Joguei lá, ganhamos de 1-0, o Guarani ganhou lá em 86, de 1-0, né? No campeonato de 86, quem marcou o gol fui eu, gol de cabeça. Qual foi o pior lateral para você? O que mais te marcou? O mais difícil de você passar? E o que mais te deu porrada? Que de vez em quando tu tomava umas cacetadas aqui. Rapaz, olha, o lateral que foi difícil jogar contra ele, entendeu? E quando eu joguei contra ele foi contra o Fluminense e foi o Guarani, foi o Branco. E joguei contra ele em Portugal também, Boa Vista com o Porto. Foi um lateral difícil, porque ele até tinha uma boa marcação e depois se mandava. Né? Tem que ter fôlego, hein? E eu tinha que correr atrás dele também. Então ele marcava bem, então foi um dos laterais que eu lembro que tive mais dificuldade. Né? Pancada, assim, não lembro de laterais que deram muita... Zagueiros, sim. Zagueiros, muitos. Né? Muitos, porque eu passava pelo lateral, o zagueiro já vinha. Já não deixava passar. É inesquecível. Entendeu? Fora do Tadeu. E inclusive, eu fizemos o jogo, empatamos até com o Vasco, 0-0, né? Que o lateral era o Marco Antônio. E o Marco Antônio também era bom marcador, mas o Marco Antônio, ele marcava o fundo. Ele marcava muito o fundo, que os pontas que o Marco Antônio, na realidade, sempre ele só tem fama, mas na realidade ele não batia. Não batia não. Ele só tem fama de... Não batia. Marco Antônio era... Ele era bom, mas ele marcava muito fundo. E eu ia para dentro, ia para cima do zagueiro. Né? Ia para cima do zagueiro. Então os zagueiros, no Vasco, na época, levei muita pancada. Quando jogava contra o Vasco. Tanto pelo Olaria quanto pelo Flamengo. Você tem alguma mágoa no futebol? Uma mágoa? Alguma coisa que tenha te decepcionado? A única coisa que me decepcionou mesmo no futebol foi eu não ter ido ao Mundial. Porque eu disputei a Libertadores, eu tinha conversado com o Domingos Bosco, que era o supervisor na época, e falei para ele, Bosco, preciso saber se eu vou viajar, porque nós vamos para o Japão, lá é frio, e eu não tenho roupa para viajar. Ele falou, pode comprar.
você é jogador do Flamengo. Tem jogadores aqui que nem do Flamengo são. Pode comprar que você vai. O Domingo Bosco falou isso para mim. E eu fiquei tranquilo. Fui às compras. Comprei roupa para ir e tudo mais. E na época ele garantiu. Eu falei, mas pô, eu não vou ter um gasto com roupa, com isso, com aquilo. Aí ele falou, não, pode ir, tranquilo. E eu comprei. E no final não fui. Para mim foi uma decepção muito grande, né? E depois eu cobrei até dele. Aí eu falei, pô, o senhor falou que eu podia fazer as compras tranquilo, que eu iria, e afinal não fui, né? Aí ele falou, mas foi coisa errada que foi feita aqui. Dito por ele. E ele nem está hoje aqui para poder confirmar isso. Mas foi dito por ele. E para mim foi a maior decepção que eu tive dentro do futebol. Não foi nem perder campeonato como nós perdemos. Nós perdemos o campeonato em casa para o São Paulo, no Guarani, que ali eu fiquei, chegou a descer lágrima, porque eu achei a maior injustiça, que aquele time tinha que ser campeão, merecia ser campeão. Mas no futebol, às vezes, isso não acontece. Mas são coisas do futebol, né? São coisas do futebol. Mas aquilo, para mim, me decepcionou muito mais. Você deixou de ir para justamente um outro jogador do seu lugar. Foi... Eu achava que devia de ir todos. Até porque... Mesmo se não fosse jogar. Mesmo que foi o que o Jorge Jesus fez, né? Aqui, tanto para a Libertadores, final da Libertadores, como no Mundial, ele levou todos do grupo. Com certeza. Entendeu? Eu aprendi dentro do futebol como jogador coisas que eu hoje, né? Eu como treinador, eu deixo de ir. Eu falo, eu não vou. Se não forem todos, eu não vou. Porque eu acho que ele tem que ser justo. Eu aprendi isso como jogador e hoje atuo como... E a mesma coisa, eu como treinador, eu sou incapaz de dizer que o jogador vai jogar e na hora não botar ele para jogar. Eu tive treinadores que faziam isso. Diziam para mim que eu ia jogar e chegava na hora, cadê? Então eu hoje, eu não aceitava isso, eu hoje vou fazer isso como treinador? Não posso. Entendeu? Tem certas coisas que é inaceitável dentro do próprio futebol. Entendeu? E essa para mim foi a maior decepção dentro do futebol. O melhor técnico para você? Aquele que você tinha mais afinidade, aquele que você confiava, que é aquele que falava para você, olha, pode fazer assim que você... Eu tive muitos bons treinadores, né? Tive alguns que... Papai, eu vou dizer para você, o próprio Carpegiani, eu achava ele até um bom treinador de campo. Já não posso dizer a mesma coisa como pessoa. Entendeu? Então, eu acho que para você, eu como treinador, eu tenho que ser tanto como pessoa como treinador. Eu não posso ser uma boa pessoa, né, e mau treinador. Ou um bom treinador e uma má pessoa. Não tinha que ser assim, né? Porque ele foi jogador junto com vocês. E é por isso que eu não aceitava certas coisas, né, que se passavam ali. Entendeu? Não aceitava e aconteceram algumas coisas, né, ali que eu acho que não vale nem a pena comentar. Claro. Sobre isso. Mas eu trago isso hoje como treinador. Eu não posso aceitar certas coisas, não aceito certas coisas, ainda mais que eu vivi ali dentro. Por isso que eu torço por ele e quero que ele sempre seja o Renato Gaúcho. Muita gente critica ele. Eu acho que ele tem uma conduta correta. Eu acho que ele, como jogador que foi, entendeu? E agora como treinador, certas coisas ele não... Jogava cassete, né? Esse cara é coincidência. É coincidência, né? Mas essas coisas, cara. Futebol... acontecem algumas coisas dentro do próprio futebol. Eu vou contar uma para você aqui. Primeiro clube que eu assumi como treinador foi em Portugal, Cesarense. Rapaz, eu vou dizer para você, para mim era uma novidade. Eu fui jogador, mas para mim eu estava sendo a primeira vez como treinador. Então eu tinha que botar aquilo que eu pensava, que eu penso, né? Eu penso até hoje, dentro daqueles jogadores, treinar aqueles jogadores e tirar o melhor proveito deles.
Aí eu tô no treino, houve uma falta, eu cheguei pro jogador e falei assim, cara, olha só, nós estamos próximo à área, nós estamos o quê? A 2 metros da linha da grande área, a barreira está dentro da área, se você cobrir a barreira, você tem grande chance de marcar o gol, cara. Dificilmente o goleiro vai chegar lá. Basta cobrir e acertar, não precisa nem muita força. Ele chegou para mim e falou assim, falar é fácil, eu quero ver fazer. Rapaz, aquilo ali subiu, né? Eu tinha acabado de parar de jogar, tinha 1 ano e meio, não tinha 2 anos ainda. Então eu ainda estava em forma. Aí aquilo eu falei assim, não, eu tenho que fazer. Peguei a bola e botei. Armou a barreira, vi o posicionamento do goleiro, vi que ele estava muito junto ao poste, falei, só cobrir a barreira vai cessar. Cobri, ainda foi bem no ângulo ainda. Gol. Aí eu falei para ele, olha, falei para você, eu falei, mas eu sei fazer, eu não falei por acaso. Foi uma das, essa foi uma dos episódios, né, dentro do próprio futebol, como treinador, que se passou comigo. Entendeu? E outros tem, aqui mesmo, quando eu estava no ADI, na Associação Desportiva de Itaboraí, né, o presidente colocou para mim de que eu teria que ter a maioria dos jogadores da cidade. Eu falei que ia ser difícil. Eu falei, vai ser difícil, eu vou fazer aqui, vou ver o que a cidade tem. Aí fiz peneirei lá e conseguimos botar uma quantidade boa de jogadores. 60% do plantel com jogadores da cidade. 60% do plantel. Jogadores de Itaboraí e São Gonçalo. Que ele falou que cidade e região. Jogavam bola? Jogavam bola. Ou era para completar? Não. Bons jogadores. Inclusive, nós fomos entre os 4 melhores. Para subir 3, e nós não subimos porque não deixaram. Não deixaram, entendeu? Ali foi complicado. Primeiro porque perdemos em casa, porque não tínhamos ambulância. Aquilo ali parecia que foi coisa armada. Entendeu? O Barra Mansa saiu de lá achando que era campeão. Porque eles não ganhavam aquele jogo. Normalmente não ganhavam. Se o jogo acontecesse, eles não iam ganhar. O jogo não aconteceu, eles saíram com 3-0. Porque não tinha ambulância. Entendeu? Aí depois nós fomos jogar contra eles, em Barra Mansa, tendo que ganhar. Né? Eles já estavam classificados, mas nós tínhamos que ganhar e o São João da Barra teria que perder em casa. Eu falei, é muito difícil. E mesmo assim, tinha bandeirinha levantando a bandeira em Barra Mansa, jogador nosso no meio campo. Para você ter uma ideia como é que foi a coisa. Me diz uma coisa, você jogou em clubes como Flamengo, Guarani, Sport. Você já encarou aquele juiz que, tipo assim, você sabe que ele está prejudicando e aquele juiz chega na tua cara e fala, tipo assim, cala a boca, os caras vão ganhar mesmo, pronto, é assim. Não cheguei a fazer, não cheguei assim não, mas você sentia que... Não, no Guarani, pô, no Guarani... No interior de São Paulo é complicado. No Guarani, eu não lembro qual foi o árbitro, cara, que ele chegou para mim e falou assim, o que você quer, Chiquinho? Você com essa, olha só, a sua chuteira e o seu meião, cara. Você com um chuteiro e meião desse aí, você quer ganhar o quê, rapaz? Você não vai ganhar nada, rapaz. Você vai perder o jogo. Quer dizer, olha só o que um juiz fala para você. Ali eu já sabia que não ia ganhar o jogo. Você já jogou algum jogo com cabelada no apito? Não. Mas conheci ele. Conheci ele em Macaé, que eu tive lá com o treinador do Serra Macaé. Ele falou cada uma dele aqui. Como é que ele não fala, né? Todo juiz é ladrão, o cabelado. Entendeu? Não, mas eu tive em Portugal, o pessoal fala, mas em Portugal houve o tal do apito dourado, cara. Havia jogos, cara, que você... teve um jogo contra o Porto, Boa Vista com o Porto. Eu marquei um gol de cabeça limpinho que eliminava eles da final da taça. Quem ia à final éramos nós, cara. Era Boa Vista. E o árbitro marcou um impedimento que, se você visse na televisão, só como é que marcou um impedimento daquele? Era tudo controlado. Com o Porto não tinha hipótese.
Entendeu? No Porto, Benfica, Sport, quando jogava contra os pequenos, não... E o Boa Vista era considerado ali, na época, um América, entendeu? Tinha boas equipes para ganhar da gente em casa, e mesmo fora era difícil, mas tinha aquela coisa, né? Na dúvida, meu amigo, a camisa pesa. Camisa pesa. Entender. Não tem como. Eu tive dos dois lados e sei que, entendeu? E o árbitro é ser humano. Ele não vai prejudicar um que ele sabe que depois ele não apita mais jogos. Então, entendeu? É coisa da vida. É coisa da vida. Você sabe disso. Você sabe que mal ou bem, eu ainda tenho saudade desse tipo de situação. Porque o futebol hoje está chato, né, Chiquinho? O futebol está chato. Esse VAR, revisão do gol. Não, mas você pode ver que isso acontece mais no Brasil. Fora do Brasil, eles nem estão colocando certas imagens, estão botando o que o juiz marcou. Eles não estão nem... eles não colocam imagem, nem colocam nada. E nem avisa o juiz. E nada, ele segue o jogo. Entendeu? Ele só põe se for uma coisa muito... Agora, né? Uma coisa que realmente, o juiz não viu, o bandeirinha não viu, uma coisa... Agora, aquelas coisas, botar linha e um pé... Não, aquilo é fora de propósito. Eu acho que, entendeu? Aquilo é preciosismo. Eu penso que aliás, eles até têm errado aí, né? Tem botado imagem que está de um jeito e... É muito complicado, mas, Amilcar, falar sobre seriedade no futebol, hoje a gente ficava aqui o tempo todo falando sobre isso. Futebol raiz, essa realmente a gente sente saudade. O futebol tá chato hoje. Não é fácil, não. Eu tive por exemplo, lá no esporte, né? Pô, quando a gente jogava com Santa Cruz, né, o bicho pegava. Pegava naquela época. E o Náutico, Santa Cruz Náutico. Aquele estádio e tinha um time na época, que eu não sei como é que está hoje, que era o Central de Caruaru também, que jogar lá não era fácil, não. Que era igual aqui. Você jogava na Bariri, ou jogava em Campo Grande, no Ítalo Del Cima. Os grandes que caíam lá não levavam moleza, não, entendeu? Qual é o jogo da tua vida? Aquele jogo que tu arrebentou realmente. Rapaz. E tu falou, cara, essa ninguém me tira. Eu vou contar para você. Se ele for ver isso, ele vai falar assim, olha que cara, nosso treinador Antônio Lopes. A gente gravou com ele outro dia. O treinador Antônio Lopes. Nós fomos jogar no São Cristóvão, campo de São Cristóvão. Quando era do Olaria ainda. Olaria e São Cristóvão. O Olaria não ganhava lá há 30 anos, não sei, não ganhava lá há anos, acho que era 30 anos que não ganhava no campo de São Cristóvão ou São Cristóvão. E eu, cara, né, com a minha esposa, eu fui uma festinha junina e tal, pô, não me dei conta. Quando eu vi a hora, já era quase de manhã. Sabe que você está em casa, era na casa de um amigo. Então, aquilo ali, eu falei, caramba, rapaz, eu tenho jogo amanhã contra o São Cristóvão. E agora, como é que vai ser, cara? Eu falei, porra, não dormi. Fui direto pro jogo. Mas fui naquela, falei, caramba, e o treinador, nosso treinador, Antônio Lopes, o homem era delegado, era aquele ali que levava... Mas foi calibrado? Não bebi. Só foi naquela, entendeu? Tava com minha esposa de hoje, era namorada e tal, na casa de um amigo, festa junina e tal, tem aquele negócio aí, que tinha aquele negócio de corrida de saco e tal, numa casa, né, e tal, todo familiar, era família, tudo família. Aí aquilo foi, sabe como é que festa junina, solta balão, faz isso, faz aquilo e tal, vai passando, quando eu fui ver, caramba, pai, eu falei, agora eu não posso dormir, se dormir é pior. Eu falei pra mim mesmo, se eu dormir agora é pior. Aí fui pra casa, minha mãe e meu pai, vai jogar como? Vai jogar agora? Aí eu falei, não tem problema não. Aí fui pro jogo. Rapaz, na preleção do Lopes, parece até que ele adivinhou que eu tinha feito uma direta. Mas foi assim, não foi porque eu não fazia isso.
E nunca fiz isso. Isso foi a primeira vez que eu fiz isso, né, como profissional. Aí, nunca mais fiz. Aí, rapaz, eu fui para aquele jogo, eu falei, agora eu tenho que jogar muito. Agora eu tenho que ser o cara. Rapaz, você acredita que aquele jogo, eu lembro até hoje, cara, o lateral esquerdo, depois nós encontramos com ele, aí eu encontrei com ele, eu e o lateral direito, e ele chegou para mim e falou assim, pô, cara, você me desempregou naquele jogo. Rapaz, ele não ganhou uma bola minha, uma. Sabe o que é ganhar uma? Eu marquei o segundo gol, né? O gol da vitória. Nós ganhamos de 2-0, mas o gol da vitória foi o segundo. Eu marquei o gol, o Wilton lançou no final já do jogo, e nós estávamos sendo pressionados por ele, no final do jogo, e o Wilton meteu a bola. Foi um toque do Wilton, um toque meu, o gol. No final do jogo, você tinha que ver o pique. Dois toques. Você tinha que ver o pique que eu dei naquele jogo, no final do jogo. Ali não parecia que eu tinha feito direta. E não fiz. Naquele jogo, se eu chegasse pro Lopes e falasse para ele, que ele nunca ficou sabendo disso, se ele ficar sabendo, agora que eu estou contando, que eu tinha feito a direta, ele não ia acreditar, de certeza absoluta. Se ele lembrar, se ele ouvir isso, e se ele lembrar do jogo, ele vai ver que eu fui dormir 2 dias. Eu estava arrebentado. Eu cheguei em casa, aí até os meus pais falaram, e aí, como é que foi o jogo? Eu falei, 2-0, e o segundo gol foi meu. Aí meu pai, pô, porque era novo, era moleque, tinha 20 anos, eu tinha 20 anos, pô. Entendeu? Eu lembro, esse jogo para mim nunca mais saiu. Eu lembro até hoje, o Wilton metendo a bola e eu correndo, eu falei, como é que no final do jogo eu tinha... Eu falei, novo, cara, garoto novo, tudo é graça. Mas foi a única vez que eu fiz isso, foi a única. Nunca mais, entendeu? Você podia tentar fazer de novo, deve arrebentar mesmo. Pô, não, que isso. Uma coisa meu pai sempre falou, que eu seguia muito o que ele falava. Meu pai falava, ó, quem precisa do corpo tem que cuidar dele. E o profissional de futebol precisa do corpo. E eu sempre, e como ele foi um dos responsáveis pela minha, né, trajetória como profissional de futebol, ele falou, tá falado. Você teve algum desafeto no futebol? Papai, não lembro não. Não lembro não. Desafeto? Tive normal, algumas discussões e tal com um ou outro jogador, mas desafeto, não. Porque às vezes o cara tá no grupo e os caras não se falam, né? Não, eu dentro do coisa não. A única coisa que eu tive foi com o treinador. Esse foi o único que eu tive, que foi com o Carpegiani. Que eu cheguei até a discutir com ele, porque ele me prejudicou. Na altura que eu estava no Flamengo, porque eu queria sair para o América com o Edu queria me até o documento isso até hoje. Quando a gente se encontra, falou, poxa, você não quis jogar no América? Eu falei, não fui eu queria, já estava tudo acertado. Foi seu amigo Carpegiani, eu falei para ele assim, entendeu? Não, mas foi o Carpegiani que não deixou. Porque ele chegou para mim e falou, não vou deixar você ir, você é o jogador mais utilizado, reserva mais utilizado, como é que eu vou deixar você sair? Eu falei, tudo bem. Aceitei, fiquei no Flamengo. Passado, um mês ele contrata o Popeye. Que não jogou absolutamente nada. Entendeu? Quer dizer... Que veio do Sul. Sei lá, não sei se era parente lá dele ou alguma coisa. Quer dizer, não me deixou sair, trouxe um jogador e me afastou. E foi me afastar. Se eu não me engano, era do Internacional, né? Pois é, entendeu? Quer dizer, aí eu discuti com ele. Aí eu tive, e quase que na altura nós chegamos às vias de fato. Quase que foi. Inclusive, quem se separou foi o Júnior, não sei se o capacete se lembra da época, e o Moza. Entendeu? Foi eles que separaram. Nós chegamos ali porque se passou coisas ali que eu não aceitei. Eu não aceitei que eu achava. Eu, como profissional de futebol, eu falei para ele, eu falei para o próprio Carpegiani na altura que não era moleque, não era juvenil, não. Eu era profissional de futebol. E ele tinha que me tratar como Qual foi a justificativa que ele deu?
Aí ele disse que eu era jogador do Flamengo e tinha que aceitar. Eu, como jogador profissional, tinha que aceitar. Eu falei para ele, sim, eu como jogador profissional, foi o que eu falei para ele, eu como jogador profissional, aceito se for tratado como tal, como profissional. Se eu não sou tratado como profissional de futebol, não posso aceitar. Aí nós discutimos e quase que chegamos às vezes de fato feio que eu saí do Flamengo. Eu fui para o Goytacás, na época, que até os jogadores, né, falaram que eu não era para ir, que era para ficar, mas aí eu falei, não, eu quero jogar futebol, eu gosto de jogar, independente de Goytacás. E eu fiz outra coisa que também se passou no futebol. Quando o presidente do Goytacás foi conversar comigo, eu não queria nem conversar com ele. Eu falei, o Bosco, Domingo Bosco, falou, o presidente do Goytacás veio aqui para conversar com você. Eu falei, não, Bosco, eu não vou para o Goytacás não, Bosco. Falei para ele assim mesmo. Não, Bosco, eu não vou para o Goytacás não. Aí ele falou, o presidente está ali, veio conversar com você, pelo menos recebe o homem para conversar com ele. Eu falei, tá bom, vou conversar com ele. Aí fui conversar com ele. Ele conversou comigo legal. Ó, o Goytacás está subindo divisão, nós estamos formando uma boa equipe, queremos contar com você. E eu falei, pô, obrigado e tal, mas o Goytacás tem condições? Perguntei a ele. Ele falou assim, o Goytacás tem condições. Você faça a sua proposta. Eu fiz a minha proposta. Aí ele falou, ó, eu vou ao jockey. Ele tinha cavalo no jockey, né? Eu vou até o jockey. Quando acabar o treino, eu passo aqui para conversar com você. Tá bom. Aí eu fui treinando, tá. Aí eu estou tomando banho, aí vem o Bosco. Ó, o presidente do Goytacás está aí para falar com você. Eu já falei com ele, Bosco. Ele falou, mas ele está aí de novo. Quer falar com você. Eu falei, tá bom. Aí fui falar com ele. Eu já tinha feito a proposta para ele. Fui falar com ele. Aí ele falou assim, ó, conversei com os diretores, conversei lá com o pessoal, a sua proposta está aceita. Aí eu fiquei, e agora? Eu falei, apertei a mão dele, quando é que eu me apresento? Tá tudo certo com o Flamengo? Tá tudo certo com o Flamengo. Quando é que eu me apresento? Me apresentei no Goytacás. A Flamengo te emprestou pro Goytacás. Emprestou pro Goytacás. Aí me apresentei ao Goytacás e disputei o Campeonato Carioca pelo Goytacás. 3 meses, né? Antes do final do Campeonato Carioca, eu estava no Guarani. Entendeu? Mas fui. Por quê? O meu pai, né? Os meus pais, meu pai e minha mãe, sempre me ensinaram que vale mais a palavra do que o que está escrito. Se você falar, meu amigo, cumpre o que você fala. Entendeu? Aí, se ele... Pô, eu já digo para você, a minha vontade, a minha intenção não era ir para o Goytacás. Né? Não era ir para o Goytacás. Mas, a partir do momento que eles se interessaram por mim, o presidente se dirigiu ao clube, veio falar comigo, eu conversei com ele, fiz a proposta, ele aceitou, feito o negócio. Não tem como voltar atrás, entendeu? E fui muito bem tratado no Goytacás. Um dos melhores presidentes que eu já tive foi ele. Tá? Eu estava com um consórcio, eu cheguei para ele, conversei com ele, falei, ó, o senhor vai fazer um favor para mim, vai ficar com esse consórcio aí que ele está me consumindo, esse consórcio. Porque naquela época, você começava a pagar... Daqui a pouquinho o seu salário estava no consórcio. Exatamente. Aí eu falei, opa, mas me tratou tudo. Tanto que os jogadores lá me botavam como porta-voz para falar com o presidente. Se eu ia conversar com ele, opa, o presidente não foi à toa que o Goytacás naquele ano. Você lembra o nome dele? Agora não. Eu sempre falo nele, lembro o nome dele. Mas agora não estou lembrando. Deixa eu ver. Acho que até o final da nossa conversa eu sou capaz de lembrar. Você era a estrela do Goytacás, então, né? Opa, nós tínhamos um ataque, deixa você ter uma ideia, o ataque do Goytacás nesse ano foi dito pelo presidente do São João da Barra, quando eu fui jogar lá com o ADI, que ele era torcedor do Goytacás,
E ele chegou para mim e falou assim, ó, você fez parte do melhor ataque que já teve o Goitacazes. Chiquinho, Petróleo e César. Petróleo que era do Botafogo, né? E César era do Botafogo. Foram os dois do Botafogo e eu do Flamengo, o ataque. Entendeu? O lateral direito era Ditinho, que vinha emprestado do Palmeiras. Você lembra? Lembro. Ditinho. Lembro. Nosso treinador, quem era? Lembra? Já era o Abelão? Não. Nosso treinador... Porque o Abel teve uma época... Nosso treinador foi meio campo, se eu não me engano, até da seleção brasileira. Jogava muito. Ele entrava no jogo. Por isso é que eu também, de vez em quando, entrava. Ele entrava nos dois toques, entrava até no treino, e ele metia a bola, e ele entrava no bobinho. Grande treinador também. Um dos bons treinadores que eu tive também. Carbone. Esse Botafogo. Espetacular, espetacular. Aquele grupo do Goitacazes que eu falo. Eu tive a felicidade de jogar em bons grupos. Cara. Era o futebol raiz, porque você vê, até os times pequenos eram grandes times. Eram grandes times. Ganhar antigamente do Olaria, do Goitacazes, do Americano, porque o Americano tinha ainda o agravante do Caixa d'Água. Né? Americano, do Olaria na Rua Bariri, do Bangu, não era brincadeira. Não era. Tanto que o Flamengo foi lá e perdeu. O único clube que ganhou a gente lá, o único clube que ganhou, primeiro turno, que eu disputei só o primeiro turno, foi o América, que ganhou a gente lá. Que já era aquele América de 82? Era o América, era o treinador. Não, você ainda estava no Olaria, né? Você ainda estava... Não, o América... Não, Goitacazes ou Olaria você está falando? Goitacazes. Já era aquele time eu acho que não me engano da Taça dos Campeões? Não, esse time do América, ele acho que foi campeão até dessa Taça Guanabara, se eu não me engano, no primeiro turno. Que depois teve aquele triangular Flamengo, Vasco e América, de repente. Foi. Eu sei que nós ganhamos o Flamengo lá, 2-1. Nós ganhamos o Flamengo lá. O Goitacazes ganhou o Flamengo lá, 2-1. Deu uma sensaçãozinha de vingança. O técnico quem era? Era o Capetinho. Só falta você ter feito gol. Não fiz gol, não. Foi Gilmar, um meio campo também que veio de São Paulo. O time do Goitacazes era um time enjoado, cara. Um time enjoado, time bom. Pô. Tanto que acho que ficou em... Eu fui para São Paulo e eles ficaram em quarto ou quinto lugar no campeonato. Ficaram só atrás dos grandes. O Goitacazes só ficou atrás dos grandes. E do América. O resto, no primeiro turno, estava na frente do Flamengo. Quando ganhou o Flamengo, passou à frente. Entendeu? E aí o Guarani veio, interessado, e o presidente me dispensou. O presidente podia falar que não. Mas o presidente falou assim, ó, você quer ir? Eu falei, pô, presidente, se eu quero ir, eu quero, né? Mas o presidente tem que me dispensar. Ele falou assim, não, eu vou dispensar porque quando a gente contrata, ele falou assim para mim, quando a gente contrata bons jogadores, a gente só ganha. A gente não perde. Aí, porque o Guarani, além de mandar um bom jogador, ainda deu, na época, 10 milhões. O Flamengo, sabe quanto que o Goitacazes pagou pelo meu empréstimo ao Flamengo? 2,5. O Guarani deu 10 para eu poder ir para lá, que o Guarani estava numa situação ruim, precisava de jogadores. E eu fui para lá e nós conseguimos dar a volta. Você teve o teu passe vinculado ao Flamengo ou você foi vendido para o Guarani? Não, eu fui emprestado. Foi emprestado. Fui emprestado. E do Guarani você foi para onde? E depois o Guarani se interessou e comprou meu passe. Comprou o passe. Ah, sim. Aí o passe passou a ser do Guarani. Passou a ser do Guarani. E depois você foi para o Sport? Não, fui do Sport emprestado pelo Flamengo ainda. Depois dessa discussão que eu tive com o Capegiani, que ele não me deixou ir para o América, aí eu fui para o Sport. Foi em 82, eu fui emprestado ao Sport. Aí fui campeão, o Flamengo perdeu aqui a final Em 82 perdeu pro Vasco. O Vasco, o gol do Marquinhos, acho que o gol do Marquinhos. Gol do Marquinhos. E eu estava vendo o jogo lá e eu estava sendo campeão lá pelo Sport. Fui campeão. Tri. Nós fomos tricampeão, ganhamos 3 turnos. Não deu hipótese para ninguém. Naquela época, esse time do Flamengo, o único time que fazia sombra para esse time do Flamengo era o time do São Paulo. Se eu não me engano, depois que o Flamengo foi campeão do mundo, teve um jogo, eu estava nesse jogo, o
Flamengo e São Paulo, você jogou esse jogo. Flamengo e São Paulo. Você saiu machucado. Você se machucou, aí depois... Eu tava fazendo um bom jogo. Tava. O Adilho foi pra ponta esquerda, quem tava te marcando era o Marinho Chaves. Isso mesmo. Tem memória. Não, o que é bom, é aquele negócio. E eu bem no jogo, o Marinho passando um sufoco. O zagueiro, quem era o zagueiro? Tava reclamando com ele. Dario Pereira e Oscar. Tava reclamando, acho que era o Dario Pereira, tava reclamando com ele. A gente lembra. Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas. Almir, Renato e Everton. Paulo César, Serginho e Mário Sérgio. Eles fizeram 2-0. Fizeram 2-0. Nós estávamos muito melhor no jogo, a gente atacava e eles marcavam. A gente atacava e ele marcava. Aí eu. O gol deles foram os dois gols deles. Eu saí no finalzinho. Eu saí no finalzinho do primeiro tempo. Aí eu acho que entrou o Vitor. Se não me engano, entrou o Vitor, o Adilho foi para a esquerda. E o Adilho foi para a esquerda e o Lico veio para a direita. Foi. Tanto, foi assim. Eu saí machucado, eu tive uma micro-rotura, né? Estiramento. Na época a gente falava em Portugal que se usa muito de micro-rotura. Eles chamam lá micro-rotura. Um estiramento eles chamam de micro-rotura. Foi o que eu tive na altura. Mas estava fazendo um bom jogo. Marinho, estava passando, Marinho Chagas. Era lateral da seleção brasileira. Era convocado, ele e Júlio. Esse é o verdadeiro futebol raiz. Chiquinho, eu quero te agradecer, tá, a tua vinda aqui no Estúdio de Futebol. Você vai assinar ali o nosso placar, tá? Agradecer por você ter feito tudo isso para o futebol brasileiro. Esse canal existe justamente para revalorizar os grandes craques como você. Bem, eu que agradeço, Milka. E eu gostaria, né, de ter a oportunidade que eu tive como jogador, como treinador. Né? Eu tive a oportunidade como jogador, mas não tive como treinador aqui no Brasil. Inclusive, eu vou falar agora para você, quando eu cheguei de Portugal, o primeiro clube que eu procurei para ver se eu entrava como treinador foi o Olaria. Falei, pô, eu vou no Olaria porque foi lá que eu comecei como jogador, pode ser que eu comece como treinador, mas não me deram essa oportunidade. Entendeu? E olha que eu fui campeão brasileiro da 3ª divisão lá. E eu praticamente me ofereci. Na época, o presidente, infelizmente ele hoje falecido, que era o Pintinho, falou que já tinha, nós já temos treinador e tal. Eu falei, não, mas eu não estou me oferecendo para vir tirar o lugar de ninguém. Estou me oferecendo se o Olaria um dia precisar, mas até hoje, entendeu? Mas é isso. Eu ainda não desisti, né, de um dia treinar uma boa equipe aqui no Brasil. Porque eu tive treinando equipes no Brasil, mas equipes, né, que não me deram a oportunidade de mostrar o verdadeiro trabalho como treinador. Mas eu acredito que ainda vai chegar essa oportunidade. Se tiver que ser, vai ser. Tudo tem a hora, tudo tem o seu momento. Isso é verdade. Gente, obrigado. Grande abraço a todos.